pessoal, hoje estamos aqui novamente para tentar ajudá-los, né? Mais uma questão que gera muita ansiedade entre os alunos. O assunto é regência. Quando se fala em regência, existe assim um tremor nas bases, não é? Vocês se preocupam muito e é um assunto relativamente simples. Nós temos também aqui regência verbal e regência nominal. Vamos ver os dois fantasmas, né? Como nós vamos solucioná-los. Não precisem ficar assustados, é muito simples. A regência nada mais é do que a maneira que eu vou usar a preposição, a regência que o verbo está pedindo. Então, o verbo rege sempre uma preposição. Então, a regência trata de como eu vou usar corretamente esta preposição. Se ela existe ou não, em que momento eu devo usar ou não. No caso da regência verbal, eu vou passar só alguns verbos, porque a lista é enorme. Mas os principais, né, os que a gente normalmente usa para exemplificar, para que vocês entendam a diferença do que é um verbo quando ele rege uma preposição e quando ele não rege, ele muda o significado. Então eu digo assim, eu aspiro o perfume da flor. E eu aspiro a um cargo melhor. Aqui eu tenho duas orações distintas, né? O verbo é o mesmo, o verbo aspirar. Só que prestem atenção, no primeiro caso, eu não tenho a preposição. No segundo caso, eu tenho a preposição a, porque o verbo aspirar, no sentido de desejar, ele pede a preposição a. Então, ele tem sentidos diferentes. Eu aspiro o perfume, eu não tenho a preposição. Neste caso, no sentido de sentir o perfume, de inalar o perfume, né? Pode ser no sentido de respirar, eu aspiro o ar, né? Então, pode ser também no sentido de respirar. Então, vocês vejam bem, quando o verbo aspirar ele não permite, ele não vem acompanhado da preposição, o sentido dele é diferente. É de inalar o perfume, de respirar o perfume, né? Aspirar o perfume, aspirar o ar. Quando ele rege a preposição a, ele muda esse sentido, passa a ser desejar. Eu aspiro a um cargo melhor, eu aspiro a uma mudança de cidade, tudo aquilo que você deseja. Então, aqui está toda a diferença. Se formos um pouquinho mais além, nós vamos ver aqui que nós temos eu aspiro o que. Então, o verbo aspirar neste caso, ele é um verbo transitivo direto. E aqui nós vamos ter o objeto direto. Mas não quero confundir muito a cabeça de vocês, vamos fazer sempre por partes. No caso, aspiro a, o verbo passa a ser um verbo transitivo indireto, que ele pede um objeto indireto, que tem a preposição. E assim, todos os verbos com regência funcionaram desta forma. O verbo assistir. Eu assisto a um filme. Eu assisto a um filme. E eu assisto o doente. Então, o verbo assistir, no sentido de assistir a um filme, assistir a um teatro, assistir no sentido de ver, rege a preposição a. Quando eu digo eu assisto o doente, que é no sentido de ajudar, ele vem sem preposição. Mas a nossa língua, ela está sempre em constante mudança. Essa seria assim a regra básica, mas existem alguns autores que já estão admitindo o assistir no sentido de ajudar também com a preposição.
Mas a regra básica, geral, seria essa. Mas a nossa língua está em constante mudança. Em algum momento pode ser que isso venha a ser instituído, né? Por enquanto, ainda nós temos desta forma. E assim nós temos uma lista de verbos que nós podemos ver um outro dia, com mais calma, numa aula. Eu vou perceber quais são as dúvidas que vocês têm em relação a esse assunto, e aí eu vou trazer maiores detalhes, exercícios, a melhor forma para que vocês aprendam. Vamos para nominal. E como a gente já fez tantas vezes, né, verbal está relacionado ao verbo e o nominal está relacionado a nomes. Por exemplo, vamos pelo exemplo aqui. Eu tenho o desejo de vencer. Eu tenho aqui o verbo, eu tenho de novo o verbo ter, mas eu tenho aqui o desejo de vencer, desejo de. Quem deseja sempre algo. Então, esta palavra, este termo, ele sempre solicita uma preposição. Quando ele solicita é porque ele rege a preposição. No caso, a preposição de. Eu tenho medo de viajar de avião. Mas aqui, ó, medo de. Eu tenho de novo aqui o de. Quem tem medo de algo. Então, ele também rege a preposição de. Isso é regência, que a palavra ou o verbo, eles sempre vão solicitar uma preposição adequada. No caso aqui, desejo de algo, necessidade de algo, certo? Medo de algo. Então, sempre ele pede uma preposição. A palavra não vem sozinha. Aspiração a um cargo melhor, igual o verbo, né? Aspirar a, mas se eu usar o substantivo aspiração, quem aspira, aspira a algo. Então, aspiração a algo. Eu tenho aspiração a. Eu tenho aspiração por alguma coisa. Então, basicamente é isso. Regência verbal é verbo e a nominal, nome. O que basicamente é essa palavra? É qual a preposição que tanto o verbo como o nome comandam. Então, eles estão sempre ligados, por exemplo, a preposição de. Mas a palavrinha-chave é preposição. Então, resolvemos os problemas, tiramos o fantasma. Porque nada mais é do que preposição, o verbo ou o nome, o termo pede, que ele rege. Isso é importante na hora de escrevermos. Então é isso, pessoal. Então espero que eu tenha conseguido ajudá-los a eliminar mais esse fantasma, mais essa dúvida. Por favor, se ainda não ficou claro, mandem questões, comentem sobre o assunto. Foi interessante? Não foi interessante? Sobre o que mais vocês querem fazer? Vejam bem que aqui são dicas simples e rápidas. Esse é o meu objetivo, de que vocês façam associações para diferenciar. Isso vai tornar a vida de vocês muito mais fácil daqui para frente. É claro que nós precisamos de mais exercícios, existem mais regras, e tudo isso nós precisamos ver com calma. Então eu aguardo, espero que vocês tenham curtido. Então curtam, comentem, compartilhem, eu estarei aqui à disposição. Um abraço a todos.